E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas de vida e opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis. Esse é o 32º episódio da série e para ele a gente escolheu o tema que os recrutadores procuram num candidato. Então se você se interessa pelo tema que é uma dica de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas, avisar para o YouTube que o nosso conteúdo está sendo relevante para você e fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui e são só 2 cliques. Se você está procurando uma oportunidade de emprego, é muito importante você entender o que os recrutadores procuram em um candidato. E é claro que isso vai ajudar muito você a se diferenciar da sua concorrência e também aumentar as suas chances de ser selecionado para a vaga. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 tópicos principais que todo recrutador procura num candidato. Então vamos às dicas. Número 1, experiência relevante. Então é importante que você considere isso tanto na hora de aplicar ou não para uma vaga, como também na hora de fazer a entrevista com um recrutador. Isso porque, é claro, o recrutador está buscando uma pessoa que seja capaz de desempenhar aquele papel. Lógico, tem outros fatores importantes, a gente vai falar sobre eles, mas a coisa mais relevante, a priori, aquilo que vai ser mandatório ou não para uma pessoa avançar ou não no processo seletivo, é realmente a capacidade dela de executar uma determinada tarefa ou de um determinado trabalho que está sendo pedido. Imagine, portanto, que você é uma pessoa que aplicou para uma vaga de diretor financeiro, para CEO, por exemplo, ou para diretor de marketing. Mas você ainda não tem as experiências, na verdade você ainda é analista de marketing, você está tentando avançar, talvez um dia você chegue a ter aquela experiência, mas nesse momento você não tem. É claro, no momento que você aplica para uma vaga como essa, você está fazendo spam na caixa do seu recrutador, a chance de você ser selecionado é muito baixa e, logicamente, você não teria mesmo ali, naquele momento, né, naquela hora que você está aplicando, a experiência necessária, ou mesmo as capacidades, a experiência relevante para conseguir desempenhar aquele papel de diretor para o qual você está aplicando. Lógico, considere isso na hora de aplicar ou não. A mesma coisa acontece, por exemplo, na entrevista. Então, considere que, na verdade, você tinha ali o que era necessário e você foi convidado para a entrevista. Na hora que você for conversar com o recrutador, for fazer a entrevista, ele vai te direcionar acerca daquilo que é mais relevante para ele. Portanto, ele vai buscar entender quais são as experiências relevantes que você tem para cumprir aquele papel para o qual ele está buscando aquela pessoa. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante é que você tenha a capacidade de desempenhar aquele papel. Portanto, tenha experiência relevante para isso. E talvez você esteja pensando, tá bom, mas aquelas posições que não pedem nenhum tipo de experiência anterior. Bom, e aí é claro, a gente está falando de um papel ali que vai pedir, vai ter alguns pré-requisitos que você precisa atender. Atender aqueles pré-requisitos, é claro, você estando dentro do que estão buscando, aplique e eventualmente você vai participar do processo seletivo e vai ser selecionado. Mas em 90% dos casos, 95% dos casos talvez, essa parte é muito relevante, você já ter desempenhado ou estar apto a desempenhar aquilo que a empresa justamente está procurando. Número 2, habilidades interpessoais ou soft skills. Isso é muito relevante, porque é claro que mesmo que você tenha toda a capacidade do mundo de executar um trabalho, se você não consegue lidar com a equipe, você vai precisar lidar com a equipe, provavelmente você vai ter mais dificuldade para executar aquilo, ou mesmo, né, o organismo como um todo, a equipe como um todo, a empresa, vai acabar sofrendo com aquilo. E é bem importante que você entenda que essas habilidades, às vezes, são decisivas entre a escolha de um ou outro candidato. Porque, eventualmente, você tem candidatos com capacidades parecidas, experiências parecidas, e aí os soft skills, as habilidades interpessoais acabam ganhando um peso ainda muito maior. É lógico, no currículo todo mundo coloca que é isso, aquilo outro, mas você pode ir demonstrando isso ao longo do processo, sem dúvida nenhuma. Demonstrando proatividade, demonstrando interesse, atenção ao detalhe e assim por diante. Número 3, flexibilidade e adaptação. E a gente não está falando só em mudanças de ambiente de negócio, está falando, por exemplo, de mudança de chefe, de equipe, de função. Então, tudo isso acaba acontecendo. A gente sabe que, sem dúvida nenhuma, a pessoa acaba precisando aprender no meio do caminho e demonstrar flexibilidade e adaptabilidade acaba demonstrando também uma capacidade de se reinventar, ou melhor dizendo, de ir aprendendo ao longo do tempo. E talvez essa hoje seja uma das principais habilidades para quem quer que seja, porque hoje como as coisas já acabam mudando muito frequentemente, para assumir novos desafios é importante que a pessoa seja flexível, adaptável, consiga aprender relativamente rápido e, logicamente, também para a sua progressão na carreira, ela sempre vai ter que estar se desafiando, portanto, vai ter que estar se adaptando, vai ter que ser flexível, vai ter que aprender. Número 4, atitude positiva. E a atitude positiva não é ser gratiluz, não é ser pleno, hashtag pleno, não tem nada a ver com isso. A atitude positiva é basicamente se posicionar de uma maneira proativa. O que eu quero dizer com isso? Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde a gente fala sobre motivos pelos quais, por exemplo, você quer ir para uma outra empresa, ou pelos quais você saiu de uma outra empresa. Você pode, por exemplo, apresentar esses motivos de formas muito diferentes. Então, por exemplo, você pode falar que meu chefe não me dava uma oportunidade, ou então não vi espaço para crescer na empresa, ou isso, aquilo, outro, e sempre você vai estar reagindo, ou seja, aquela coisa aconteceu, tinha aquele fator negativo, você estava reagindo àquele fator negativo.
Isso é uma forma negativa de você apresentar a tua experiência. A outra forma, uma forma positiva, é justamente falar daquilo que você queria. Ao invés de falar do que você não queria, falar do que você queria. Então imagine, por exemplo, que você estava numa empresa e foi para outra. E te perguntou, olha, por que você saiu dessa empresa e foi para outra? Ao invés de você falar que, por exemplo, seu chefe não era um cara muito bacana, que não te dava oportunidade, ou que o clima era tóxico, etc., faz muito mais sentido você falar do que você queria. Falar que você queria uma experiência diferente, que você queria áreas diferentes, uma empresa maior, eventualmente uma oportunidade de desenvolvimento, aprendendo coisas diferentes, um novo sistema, uma nova forma, por exemplo, de fazer o seu trabalho. Portanto, quando a gente está falando de uma atitude positiva, aqui a gente está falando principalmente de uma postura proativa em relação à tua carreira, em relação ao que aconteceu com ela. Número 5, autoconfiança e maturidade. E é muito importante trazer esse fator aqui, porque é muito frequente que, por exemplo, o recrutador vai te perguntar quais foram aquelas vezes onde você, por exemplo, falhou, o que você fez que não deu certo, quais são os seus defeitos. Isso acontece muito frequentemente em entrevistas. E é também muito frequente que as pessoas não consigam falar sobre isso ou que se sintam intimidadas. De alguma maneira, elas não consigam desenvolver ali quais são as coisas que elas precisam melhorar, quais foram as coisas que elas fizeram que deu errado, o que elas aprenderam com aquilo. E quando isso acontece, o candidato está mostrando um grau de insegurança relativamente alto e às vezes até um certo nível de arrogância mesmo. E a outra coisa mesmo é que você acaba não vendo maturidade naquilo ali, porque qualquer profissional que já tenha avançado ao longo da carreira, e até que não avançou muito, cometeu erro. E sem dúvida nenhuma ninguém é perfeito. Portanto, é importante você considerar, a partir desse exemplo simples que eu dei, de coisas que você fez que não deram certo, o que você aprendeu, o que você pode desenvolver ainda, que falar isso com o teu recrutador não é de forma alguma se diminuir, se rebaixar, nada disso, porque é claro que todo mundo tem alguma coisa para se desenvolver. Negar isso ou de repente se sentir desconfortável para falar isso, pode sim acabar jogando contra você. E para o one-on-one de hoje era isso, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, aproveita para curtir e já compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que também podem se interessar. Deixa aí nos comentários que outros assuntos você gostaria de ver, o que você achou desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.